Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu vou falar sobre a grandeza velocidade, continuação do vídeo anterior, só que agora um exemplo prático, né? Utilizando essa grandeza tão importante para a irrigação que é a velocidade. Então, primeiro exemplo, qual é a velocidade de deslocamento da última torre de um pivô central de 10 hectares, ou seja, o equipamento pivô central está instalado em uma área de 10 hectares, sendo que o tempo de duração para completar uma volta é de 8 horas. Então veja bem, este círculo representa a área irrigada. Então o pivô central, se você não conhece, é o seguinte, ele é um equipamento, né, com uma linha de aço que é suspensa, fica acima do solo e é sustentada por torres, e essas torres têm rodinhas, têm rodados. Então ela vai girando e vai irrigando toda essa área e para e finaliza aqui. O que controla o pivô, a referência, é a última torre aqui. No caso, representado por esse círculo menorzinho aqui. Então esse círculo ele vai percorrer uma distância em um determinado tempo, certo? Qual que é? Então quando a gente fala de velocidade, né? No caso nós temos uma distância por um tempo. Qual que é a distância que essa rodinha vai percorrer aqui, ó? É todo esse comprimento do perímetro do círculo. E qual que é o tempo? O tempo, no caso, ele vai ser 8 horas, que foi o dado no exercício. Então, o reloginho aqui representando 8 horas. Então, vou fazer uma releitura aqui do exercício, do exemplo. Qual a velocidade de deslocamento da última torre de um pivô central, de 10 hectares, sendo que o tempo de duração para completar uma volta é de 8 horas? Então, eu tenho os 10 hectares e eu tenho as 8 horas. Na equação, como eu quero descobrir a velocidade, na equação eu já coloquei o tempo aqui. Mas eu não tenho o comprimento, no caso aqui, o perímetro do círculo. Mas o que eu posso te dizer é que essa distância aqui ela pode ser calculada em função da área. E é o que eu vou mostrar na sequência. A área do círculo ela é calculada por πr². Então, quando a gente tem um raio, né, nós podemos utilizar essa fórmula para calcular a área. E o comprimento aqui da borda do círculo pode ser calculado por 2πr. Então, veja bem, se eu tenho a área, que ela foi dada aqui, eu tenho a área do meu círculo completo, eu posso utilizar aqui para substituir, colocar os 10 hectares aqui e calcular o meu R, e depois eu utilizo o meu R, que é o raio, para calcular o comprimento. Aí eu vou para essa equação aqui de baixo. Aí eu vou jogar aqui na fórmula e vou calcular o comprimento. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então primeiro eu vou fazer o cálculo da área. Então 10 hectares é igual a 3,14 vezes o raio que eu não tenho. O R é o que eu quero descobrir. Mas, detalhe importante, eu vou transformar o hectare para metros quadrados. Eu já expliquei que é muito mais fácil. E geralmente o metro é a unidade padrão. Tá? Então, por que acontece? Eu no final você vai perceber que eu vou fazer a raiz quadrada de metro quadrado. E o resultado vai ser metro. Se eu deixasse hectare, é complicado, porque como que ia ficar a raiz quadrada de hectare? Entendeu? Então, tem que passar para uma unidade que está ao quadrado. Tudo bem? Você vai entender aqui mais para frente. Então, eu vou transformar 10 hectares, eu vou transformar o hectare para metros quadrados. Como que eu faço isso? Então, eu faço a multiplicação aqui da fração, já expliquei sobre isso. Então, 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, eu corto o hectare com hectare, vai sobrar um metro quadrado lá de cá. Então, 10 vezes 10 mil vai dar 100 mil metros quadrados. Do outro lado da equação aqui, eu só substituí o π, que é uma constante, pelo seu valor equivalente 3,14 e manteve o r quadrado. Então ficou 100 mil igual 3,14 vezes r quadrado. O que eu fiz? Eu isolei o r quadrado e passei o 3,14 dividindo o resultado daqui, que foi 100 mil metros quadrados. Então 100 mil metros quadrados que estava aqui está aqui, e o 3,14 passou dividindo os 100 mil metros quadrados. E o r quadrado permaneceu do outro lado. Lembrando que o meu interesse primeiro é descobrir o raio. Qual que é a distância do centro do círculo até a última torre aqui. Depois, com o valor de r, eu vou calcular o comprimento.
Então vamos para as continhas. Então, fazendo aí, o valor deu, até então na equação, 31.847,13 metros quadrados, igual R quadrado. Agora, para mim tirar esse R quadrado aqui, eu já expliquei, a raiz quadrada, tá? Então eu posso utilizar aqui, eu até mostrei, então esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui é a raiz quadrada. Você pode utilizar a calculadora, seu celular, ou até mesmo tem um site da internet que faz essa conta. Então eu vou para o próximo passo, que é colocar a raiz quadrada em tudo isto. Então, raiz quadrada, ela permite que eu possa cortar essa potência aqui. Então perceba que eu coloquei dos dois lados, não pode ser só apenas de um lado. Então o que acontece? O quadrado daqui do R sumiu. E aqui desse número aqui, eu tenho que tirar na calculadora. Então eu vou fazer raiz quadrada de 31.847,13. O valor é 178,45. E a raiz quadrada de metro quadrado vai ser metros. Então perceba que deu certo a unidade, pelo menos, né? Olha só, metro apenas é uma unidade de comprimento. O meu raio é em metro, é um comprimento, não é uma área, não é um volume. Então, o meu raio, 178,45 metros. Então, continuando, eu já encontrei o meu R, que está aqui. Agora eu vou calcular o comprimento, que depende do R. Então, o comprimento, né, é 2πr, 2 vezes 3,14, vezes o R, que é o raio. Então, o comprimento vai ser igual a 1.120,7 metros. Então, se você pegasse uma fita e percorresse aqui toda a volta, iria dar 1.120,7 metros. Agora eu posso pegar e exemplificar toda essa borda do círculo e esticar ela, vira uma linha. Então a rodinha daqui, a última torre, que ela vai percorrer tudo isso aqui, se eu fosse esticar esse caminho numa corda, ela ia percorrer 1.120,7 metros. Tá? E qual que é o tempo que ela vai percorrer 1.120,7 metros? Em 8 horas. Então, continuando, 1.120,7 metros por 8 horas. Então, qual que será a velocidade? 140 metros por hora. Ou seja, o pivô, a sua última torre, ela vai andar 140 metros por hora para ela fazer um ciclo completo no pivô de 10 hectares em 8 horas. Se a velocidade aumenta, então o tempo para completar a volta diminui. Tá? Lembrando, um adendo aí do que eu já falei sobre pivô, se o pivô ele anda mais rápido, ele aplica menos água. Se ele anda mais devagar, ele aplica mais água. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, explicações mais profundas. Agora um outro exemplo. Então, como eu já comentei, a velocidade da água na tubulação, ela é muito importante saber disso, porque quanto mais rápido a água na tubulação, maior atrito. Eu vou falar isso em vídeos à frente também. Então imagine o seguinte, se a água está com uma velocidade muito alta, as moléculas de água vão se agitar e isso vai causar um atrito. O que é esse atrito? Esse atrito vai precisar que a bomba, que no caso faz o bombeamento, precise de uma maior potência para suprir esse atrito e consequentemente vai gastar mais energia. Então assim, velocidade muito elevada precisa de uma potência maior da bomba e vai ter maior gasto de energia. Então existem faixas adequadas de velocidade. Então assim, existe limites inferior e superior. Se for muito acima, prejudica. Então, elevado atrito pode ter o prejuízo para os materiais, né? No caso, dependendo, pode danificar as peças. E se for muito abaixo, pode ter a deposição de materiais, né? Dependendo da tubulação. Então, se for muito devagar, se tiver algum material nessa tubulação, ele pode sedimentar, se acumular. Então tá, só estou explicando aqui uma breve introdução da importância da velocidade, mas aqui no exemplo nós temos uma frente aqui, né, da água, só para exemplificar que a água percorreu 6 metros deste ponto a este ponto. Então aqui é o tempo 1,
Então, o tempo zero, vamos colocar. Então, 3 segundos depois, a água se deslocou daqui para cá. Então, em 3 segundos, ela percorreu 6 metros. Então, qual a velocidade da tubulação considerando a figura abaixo? Então, vamos para o cálculo da velocidade. Então, 6 metros dividido por 3 segundos, distância por tempo. Então, aqui a velocidade seria de 2 metros por segundo. E essa velocidade ela é muito adequada para o recalque, tá bom? O que é recalque? É, no caso, a velocidade da bomba para frente. Então, é a saída da água da bomba de irrigação. Então, geralmente, a velocidade 2 metros por segundo é uma velocidade adequada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo.